Salve Maria, boa noite a todos. Meu nome é Robson Nascimento, eu sou responsável pela seção de cartas do site da Monfort. Em virtude do recebimento de diversas cartas sobre a TFP, nós decidimos fazer essa videoaula ao vivo, para respondermos mais rapidamente essas cartas. E antes de tratar efetivamente desse tema principal da nossa aula, que é da TFP, eu gostaria de dar um aviso sobre um congresso da Monfort, que vai ser realizado em Recife. Depois dos congressos da Monfort aqui em São Paulo, alguns grupos organizaram outros congressos pelo Brasil. Tivemos recentemente um congresso em Fortaleza. Então, no próximo dia 25 de abril, será realizado um congresso da Monfort no Recife, cujo tema é Católicos e o falso dilema entre direita e esquerda. Então, maiores informações, se por favor escrevam para esse e-mail que está projetado aí na tela, para saber realmente o local e todas as informações pertinentes. Bom, voltando ao tema principal dessa videoaula, nós vamos tratar hoje da TFP e assuntos correlatos, outros movimentos da direita também. Para isso, nós temos aqui hoje o professor Alberto Zucchi, que é o presidente da Associação Cultural Monfort. Ele vai responder algumas cartas que nós recebemos recentemente pelo nosso site e também pelo e-mail cartas@monfort. Vamos começar com algumas cartas recebidas nos últimos dias e também convido a todos que vocês possam participar e enviar suas perguntas pelo e-mail cartas@monfort, para que nós, se houver tempo hábil, nós possamos também responder ainda hoje durante essa videoaula. Vou passar a palavra agora para o professor Alberto Zucchi. Bom, boa noite a todos. Essa vez aqui nós podemos dizer boa noite, né? Porque a aula é ao vivo. Normalmente quando a gente grava videoaula, que já são conhecidas aí dos nossos leitores, como as pessoas escutam durante todo o tempo, nós não podemos cumprimentar com boa noite. Então, agora aqui, pelo menos, boa noite a todos e salve Maria. Alguns perguntaram se essa aula vai ficar gravada. Ela vai ser disponibilizada, assim, depois desse nosso encontro, dessa nossa conversa. Mas vamos fazer como a gente costuma fazer em todas as nossas aulas, pedir a proteção de Nossa Senhora e que ela nos ajude a poder colaborar aí com os nossos leitores e os nossos amigos, para que eles possam compreender bem esse assunto. Então vamos rezar para começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Auxílio dos cristãos, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Doce coração de Maria, seja a nossa salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, então, antes de a gente começar a responder as cartas aí que estão, queria só relembrar o que o Robson colocou, que aqueles que quiserem, durante a aula, mandar uma carta, fazer uma pergunta, está aí pelo o e-mail que a carta pode ser enviada, e na medida que a gente for respondendo as cartas que já nos enviaram, a gente vai tentando responder também as que estão sendo enviadas. O volume de cartas é grande. Nós tentamos, o Robson tentou aglutinar elas um pouco por temas. Não estão todas aqui, né? Estão muitas que têm perguntas próximas, e nós escolhemos aquelas aí, o Robson escolheu aquelas que são as mais significativas. Acho que a gente pode começar, né, Robson? Podemos começar. Temos uma carta aqui da leitora Gabriela, de São Paulo. Ela pergunta assim: todos nós sabemos que Dematei tem se desdobrado em suas múltiplas facetas, e parece que agora mais do que nunca para levar seus ensinamentos e trazer novas amizades de grupos católicos conservadores e outros. Evidentemente ela deve estar se referindo aí à recente palestra que o Dematei andou para divulgar. Sim. O livro dele, né, a respeito do Concílio Vaticano II. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil, foi em várias capitais. Eu tenho um artigo no site que eu comento um pouco esse livro, e ele, no livro, quero destacar isso, ele diz que
a parte filosófica do livro, né, portanto, uma parte muito essencial, está baseado no livro Revolução contra a Revolução, do Dr. Plínio, que vai negar que a revolução tem um fundamento doutrinário. Mas vamos lá para a carta, então. Ela continua. É de se pensar, será que o povo católico encontra um novo representante conservador em quem confiar? Quem tem tanta fé na Mãe de Deus? Mas isso me perturba quando me lembro do velho ensinamento. Quem é amigo de todos não é amigo de ninguém. E mais ainda quando leio uma nova velha notícia revelando algumas de suas recentes e ilustres companhias. Em meados de janeiro deste ano, lemos a notícia de que Dematei esteve como palestrante em abril de 2014, sigilosamente, junto a figuras da extrema-direita populista europeia. Você vê aí nessa notícia, esse fato, nós noticiamos no site, e é uma coisa interessante, né? Estou cortando um pouco aí porque a carta é um pouco longa. É uma coisa interessante como aqueles que se dizem direitistas, eles vão, não é só o caso aí do Dematei, mas tem outros, mas eles estão se unindo ao Putin. O Putin era chefe da KGB. Quer dizer, é de uma ingenuidade incrível, é uma coisa realmente difícil de acreditar. Mas sempre aconteceu com os católicos. Sempre que havia uma reação católica, era colocado um falso líder para dirigir os católicos. Para atrair os católicos. Para atrair os católicos, e assim, na hora principal, eles são traídos. Tem um outro caso recente, nas manifestações contra as leis do casamento homossexual na França, que a líder foi uma humorista, que eu não lembro o nome dela agora, também não faço questão nenhuma de lembrar. Apesar de nas manifestações estarem presentes vários bispos franceses e cardeais, eles colocaram como líder da manifestação, e infelizmente lá a manifestação acaba aceitando, essa humorista, simplesmente porque era famosa. Quando a manifestação teve sucesso, ela declarou que ela era contra a legalização do casamento homossexual, mas que ela não era contra o casamento homossexual, que ela, inclusive, ia no casamento de amigos dela. Ou seja, a manifestação ficou órfã do dia para a noite. Então, o problema mudou. O problema não passou a ser a questão só legal, e não mais a questão moral. Ora, o fundamental é a questão moral, né? Assim também agora, muitos dos católicos estão sendo levados para essas lideranças que apresentam o Putin como o grande herói agora, quase que do anticomunismo e da direita. Eu não estou dizendo aqui que o pessoal da TFP se manifestou a favor do Putin. Eu não disse isso, já não vão mudar a minha frase. O que aconteceu é o seguinte, a TFP apresentou o Dematei, apresentou ele como um líder conservador, e o Dematei vai lá, junto do Putin, e elogia o Putin. Qual é a tendência dos católicos? A tendência dos católicos é dizer, e da direita, dos conservadores, a palavra direita não é boa, mas é só para a gente economizar tempo aqui e usar uma forma, mas a palavra direita é péssima. Exatamente o Congresso agora de Fortaleza vai tratar disso. Mas então, a direita e os conservadores vão ser levados a ser dirigidos pelo Putin. E na hora que ele quiser, ele trai toda essa gente e fica todo mundo abandonado. Mas vamos dar sequência na carta. Então, continuando a pergunta da Gabriela, ela diz assim, será que Dematei está utilizando a velha estratégia da TFP de usar uma camuflagem católica para ensinar uma gnose de direita? Qual a real ligação entre Dematei e essas figuras da extrema-direita russa? O que isso tem a ver com o ressurgimento de Dematei? O que se sabe dos planos futuros para a salvação da Europa? Bom, os planos futuros para a salvação da Europa, eu não sei, né? Evidentemente, o profeta era o Dr. Plínio, que sabia tudo, ele só de olhar, ele dizia que para ele ver como é que a revolução estava agindo, ele precisava ir numa pizzaria, que agora não existe mais, mas chamava Pizzaria do Brás, que era na esquina da da Rua Piratininga com a Avenida Rangel Pestana, que lá, então, ele explicitava o que estava acontecendo no mundo inteiro. Era uma pizzaria a pizza era boa, mas o lugar era bem baixo de nível. Mal frequentado, né? Muito mal frequentado. Então, o que está acontecendo, eu não sei. Outro dia, alguém me fez uma pergunta dessas, né? Como é que se explica toda a situação
do surgimento lá do ISIS na Europa, etc. Se eu soubesse essa explicação, estava boa. Então, não sei. Agora, que evidentemente o Dematteis é colocado como um falso líder da direita, isso está ficando patente, né? Claro. Também ela cita, no fim, uma declaração do Olavo de Carvalho. Que é outro falso líder que é colocado os católicos, né? É engraçado, nem o Dr. Plínio, nem o Olavo de Carvalho tiveram grande participação na igreja. Vocês pegam a história do Dr. Plínio. Dr. Plínio, ele começou, de fato, a praticar religião com 18 anos, a mãe dele não dava importância nenhuma para isso, via a questão religiosa só como uma questão social, e ele foi colocado direto na cúpula da congregação mariana. Também o Olavo se interessa muito pouco pela Igreja Católica. Eles dizem que se interessam pela parte filosófica. Recomendo a todos que leiam no nosso site o trabalho do Fernando Schlitter a respeito do Olavo de Carvalho, em que mostra que o Olavo ele é condenado, as teses dele são condenadas na Pachem. Mas então, qual foi o texto que a Gabriela colocou? Então, a declaração do Olavo é sobre Putin. Então ele diz o seguinte: Vladimir Putin está ressuscitando o velho sonho de Dostoiévski e Soloviev, fazer da Rússia a salvadora espiritual do mundo. Imagina só. Convertendo não é a igreja, não, hein? Não, é a Rússia. A Rússia salvadora. Os Dostoiévski e o Soloviev. Dois românticos e gnósticos. Convertendo o Ocidente, né, a Rússia, né, convertendo o Ocidente corrompido da modernidade. Há nisso uma raiz autêntica e um elemento de farsa ao mesmo tempo. Ainda continua Olavo de Carvalho. É cedo para julgar. O que me parece é que o Putin vai muito adiante do próprio Dugin nessa coisa. É de uma ousadia ao mesmo tempo temível e admirável. A tragédia é que esse processo deveria ter sido desencadeado pela Igreja Católica, que graças à omissão dos papas em consagrar a Rússia, foi passada para trás, deixando a bola para a Igreja Ortodoxa, que é meio biônica. Você está vendo? Aí tem a condenação, não é só dos papas que foram omissos ou que tiveram falhas. É da Igreja. A condenação é da Igreja. A Igreja Católica que está sendo colocada de lado pela Igreja Ortodoxa e o que está sendo ultrapassada, e o que se defende é a Rússia, que não é católica. Então, a salvação não viria através da igreja. A salvação vem através de um movimento civil ou mesmo de fora da igreja. A essência da cristandade, a essência daquilo da reconstrução da cristandade não é a igreja, são outros movimentos diversos. Nesse sentido, é muito interessante, completando aí um pouco a resposta da Gabriela, interessante aqui, eu trouxe, né, um livro da TFP, aqui. Então não vão dizer, né, diz que eu não leio as coisas, teve gente que disse que eu não li as coisas da TFP, acho que eu li muito mais do que o pessoal da TFP. O Dr. Plínio, aliás, reclamava que o pessoal da TFP não lia as coisas da TFP, e não lia mesmo, porque se lesse com um pouco de atenção, ia perceber os absurdos que tem. Então, esse livro aqui chama-se Meio Século de Epopeia Anticomunista. Quando o grupo Dr. Plínio, né, a TFP, porque a TFP foi inaugurada oficialmente em 1960, mas quando o grupo Dr. Plínio, eles completaram lá 50 anos, não sei direito de que data, eles lançaram esse livro aqui. Então, é um livro muito chato, um livro para constar, né? Então, cheio de fatinhos, de pontos, não tem uma história muito em sequência, não desperta interesse, então ninguém lê, de fato, pouquíssima gente lê. Mas o interessante aqui do livro, tem até a foto minha no livro, hein? Quem achar depois escrever para o site onde está a minha foto no livro, a gente manda de presente um livro sobre a gnose burlesca gratuitamente. Bom, então o livro é interessante, por quê? Porque a história da TFP começa no fim. A história mesmo, onde eles vão escrever a história da TFP, depois que o fulano conseguiu passar por toda a chateação, ele aqui começa na página, aqui no finzinho, capítulo 5, 1928 a 1960, página 406. Então a história mesmo começa na página 406. E é interessante que o Dr. Plínio, então, começa escrevendo a primeira frase da história
da TFP. Olha só, primeiro parágrafo. Tudo parecia prosperar na Igreja de Deus entre 1928 e 1935. Transcorriam normalmente os anos do pontificado de Pio XI. Então, segundo o Dr. Plínio, escrevendo esse livro em 1979, se eu não me engano, 1978, no tempo de Pio XI, a igreja estava numa situação muito boa. Tudo parecia prosperar na igreja nesse tempo, entre 1928 e 1935. Como eu disse, ele escreveu em 1978. Quer dizer, pode ser que ele pensasse isso em 35, mas ele devia escrever em 78. Então, mas ele viu as consequências depois desse tempo. Claro, ele dizia, eu pensava isso, mas eu me enganei. Não, ele no livro mantém que ele pensava isso. Rapidamente, só para a gente poder responder outras cartas, o que diz, peguei só um trechinho aqui muito rápido, o que diz o próprio Pio XI na encíclica Divini Redemptoris, a encíclica é de 1937. Então, o Dr. Plínio dizia que em 1935 estava tudo bem. Será que em 2 anos mudou tanto? Veja só o que diz Pio XI. É por isto que, pelos séculos afora, as perturbações se têm sucedido umas às outras até a revolução de nossos dias. Quer dizer, foi piorando até chegar em nossos dias. A qual a revolução ou já surge furiosa ou pavorosamente ameaçada, atear-se em todo o universo, e parece ultrapassar em violência e amplitude todas as perseguições que a igreja tem padecido. Então, o Dr. Plínio dizia que estava tudo prosperando. Pio XI vai dizer que está uma perseguição enorme contra a igreja. Então, continua Pio XI. A sociedade humana só então poderá ser salva de funestíssima ruína que é arrastada pelos princípios do liberalismo, alheios a toda moralidade, com os preceitos da justiça social, a questão doutrinária, os preceitos da justiça social e a caridade cristã impregnarem e penetrarem a ordem econômica. O TFP não gostava, o pessoal do TFP não gostava, porque defendia o liberalismo, defendia o capitalismo. E a organização civil, ou seja, é o contrário do que diz o Putin, é o contrário do que diz o Olavo de Carvalho. Eles estão dizendo que para corrigir a situação de hoje em dia, qualquer um pode, até a Igreja Ortodoxa. Não é o que diz Pio XI. Pio XI vai dizer que para modificar a sociedade moderna tem que ser através da Igreja. E diz, então, não pode conseguir nem a luta de classes, nem o atentado do terror, nem um abuso ilimitado e tirânico do poder do Estado. Vocês estão vendo, então, como a visão que o Dr. Plínio teria transmitido à sociedade, não é tinha, porque o livro, insisto, foi escrito em 1978. Então, a visão que o Dr. Plínio tinha, qual que era? A sociedade estava boa e como é que ia ser corrigido? Não era um problema religioso. Na página, logo em seguida aqui, ele vai contando a história, então ele diz que, com efeito, então estava tudo bem até 1935, ele diz, com efeito, a partir de 1935, aproximadamente, começaram a chegar no Brasil lufadas cheias de vitalidade de alguns grandes movimentos, de si mesmo excelentes, que caracterizavam o surto religioso na Europa no primeiro pós-guerra, após a Primeira Guerra Mundial. Então, ele diz que vinha da Europa lufadas excelentes de movimentos. Quais são os movimentos? Está na página seguinte, 422. Primeiro, o movimento litúrgico. O movimento litúrgico foi quem fez a Missa Nova. Como é que tinha lufadas boas e esse movimento aqui era cheio de vitalidade? Um movimento católico para valer. Pode ser que na época ele se enganasse, porque mostrava que ele era um profeta de Araque na época. Mas agora ele sabia disso, ele sabia que toda a Missa Nova e todos os erros que vieram, que foram difundidos no Concílio Vaticano II, foram feitos pelo movimento litúrgico. E no segundo, a Ação Católica, que andava de braço dado com o movimento litúrgico. E ele faz a crítica depois, né? Apesar de serem muito bons, tem uma crítica. Traços comuns existiam nos dois movimentos. O igualitarismo, isso é, a tendência a um nivelamento antinatural na igreja e no Estado. Então, primeiro erro, o igualitarismo. Eles queriam fazer igualdade, mas igualitarismo concreto.
Depois, o liberalismo, no caso, a obsessão por ajustar a igreja a transformações continuamente mais extremadas do mundo neopagão, horror ao esforço, ao sacrifício e à sese. Não tem problema doutrinário. Cadê o problema da missa? Cadê o problema que vai vir dos erros que vão ser difundidos dentro do Concílio Vaticano II? Volto a insistir. Alguém podia dizer, mas ele não podia saber na época. Perfeito. Só provaria que ele é um profeta de Araque, que ele se diz um grande profeta, ele que incentivou lá, diz o De Mattei, ele que inspirou lá a luta contra o Vaticano II, mas provaria só isso. Mas está escrevendo em 79, em 79 ele já sabia tudo isso. Por que ele não quis dizer? Porque ele não quer transformar o problema em problema religioso. Por isso que, Robson, termino rapidinho essa carta aqui. Mas por isso que ele, quando fala de Monsieur Lefebvre, página 385, volto a insistir, estou citando o livro da TFP. Página 385, a respeito de Monsenhor Lefebvre. O que vai dizer aqui a TFP? Então, tem o item 52, Monsenhor Lefebvre pronuncia conferências para a TFP. Então, conta que eles pronunciaram conferências, etc. Depois conta que no dia 29 de julho de 77, o prelado, Dom Lefebvre, vindo da Argentina rumo à Europa, tocou no Porto de Santos, onde foi visitado por representante da TFP. Tendo a imprensa brasileira feito comentários a propósito, quer dizer, está dizendo que o Dr. Plínio está próximo de Monsenhor Lefebvre. Ele não queria isso. A imprensa brasileira feito comentários a propósito, o professor Plínio Corrêa de Oliveira concedeu ao Jornal do Brasil, do Rio de Janeiro, acho que nem tem mais Jornal do Brasil, já falei, do Rio de Janeiro, uma entrevista em que fixava a posição da entidade sobre o assunto. Essa posição, em síntese, então vamos ver qual é a posição do Dr. Plínio a respeito de Monsenhor Lefebvre. O caso, está aqui, caso entre aspas, o caso Lefebvre se desenrolava até pouco no campo estritamente teológico. O que é? Vaticano II e missa. Portanto, sendo a faixa de ação da TFP cívico-religiosa, não competia ela pronunciar-se a respeito. Então, eles não queriam se meter nesse problema. Apesar dele dizer que é cívico-religiosa. Quer dizer, como é que alguém diz, não, nossa atuação é religiosa e não trata desses problemas? 2. Ao longo das peripécias, este caso, embora continue essencial, imutavelmente teológico, desdobrou-se, entrou no âmbito cívico-religioso. Então, ele entrou no cívico-religioso. Em tal âmbito, o que vai ser o âmbito cívico-religioso? Agradar especialmente a TFP as lúcidas e corajosas tomadas de posição do Monsenhor Lefebvre contra o comunismo. Só comunismo. E o franco desacordo que ele manifestou em relação ao Ostpolitik do Vaticano. O Ostpolitik era a aproximação do Vaticano, foi feito principalmente com o Monsenhor Casaroli, no tempo de Paulo VI, em relação ao comunismo, que evidentemente era uma coisa muito ruim. Isso daqui vai ser muito condenado depois. Então, sobre os seus pronunciamentos doutrinários, visando a respeito dos ensinamentos doutrinários da Igreja, o que chegaram ao conhecimento da TFP pareceram esses doutrinariamente repreensivos e muito oportunos. Quer dizer, é só a questão do comunismo. Eles desviam o tema principal. Quem frequentou a TFP sabe, o Dr. Plínio dizia, nós vamos tratar do comunismo. Intramuros, eles falavam da questão da missa nova. O De Mattei andou pelo mundo inteiro, né? Inclusive, teve na Fraternidade São Pio X, que sempre foi muito desafeta da TFP. Tem artigos no site mesmo, tem um publicado na revista O Sal da Terra, dos Beneditinos de Avrilé, de Carlos Alberto, não lembro agora o sobrenome, são dois italianos, né? Então, ele andou pelo mundo e andou por vários locais. Ele andou, inclusive, dando palestras no seminário do Instituto do Bom Pastor. É claro que lá ele não falou aquilo que ele falava aqui. Ele não falou que os grandes motores contra o Vaticano II foi o Dr. Plínio e não o Dom Lefebvre. Porque se ele tivesse falado uma coisa dessa, tanto na Fraternidade como no IBP, punham ele correndo para fora. Então, a Gabriela tem razão. Dependendo do ambiente, se for aqui, ele fala que foi o Dr. Plínio. Se for na Europa, ele fala que é Monsenhor
Lefebvre. Se um dia ele for dar palestra em campus, ele vai dizer que é Dom Maia. Se todas as perguntas forem assim, Robson, acho que nós vamos acabar isso às 4 horas da manhã, ou o mais cedo. Seguindo essa linha ainda, citando o Olavo de Carvalho, um outro leitor nosso, o Nelson, perguntou o seguinte: gostaria de saber se a atuação da TFP no passado era semelhante à do astrólogo Olavo de Carvalho hoje, incitando ferozmente sobre alguns erros e abafando ou menosprezando outros. Não vivi na época de grande atuação da TFP. Mudando um pouco de assunto, ele também pergunta sobre as aulas do Congresso da Montfort em 2013, se elas já estão disponíveis para compra. Então, Nelson, é interessante você acessar o nosso site www.livrariamonfort.com.br, que lá você pode encontrar essas aulas, e também o livro do professor, citado aqui pelo professor Roberto, sobre a gnose da TFP. Então, está aí projetado para você o site. Você procura. Acho que essa parte do Olavo está mais ou menos respondida, né, Robson? Quer dizer, o âmbito de atuação do Olavo não é o mesmo âmbito de atuação da TFP. Sim. Né? Isso daqui, evidentemente, eles têm apoios, e dependendo dos apoios que eles têm, eles vão atuando em campos diferentes. Ou a atuação do Olavo de Carvalho é muito mais uma atuação, procura ser uma atuação muito maior em nível intelectual sobre algumas pessoas num âmbito mais restrito. Enquanto a TFP, no âmbito dela, acabou agindo mais próximo, conseguiu simpatias mais próximas da igreja, em grande parte por causa do apostolado do professor Orlando, acabou tendo muito mais gente. O círculo do Olavo é muito mais restrito do que era o círculo da TFP. Mas o que tem os dois no fundo é isso. Eles acabam tratando de problemas secundários, acabam sendo apresentados como líderes católicos ou líderes contra os erros modernos, mas acabam apresentando falsas soluções e que acabam desviando e minando essa resistência, como o exemplo que eu dei do caso aí da questão do casamento homossexual na França, e um outro que era assim, o Morraz, né? O Morraz é um caso impressionante, eu não vou entrar aqui, também pediria para vocês lerem o artigo do professor no site, mas até Dom Lefebvre acabou elogiando o Morraz, que era líder dos católicos e se dizia ateu, e dizia, é duro divulgar esse judeu obscuro, que era Nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, temos uma próxima pergunta do leitor de São Paulo, o Altemiro. Ele pergunta o seguinte: vendo um vídeo na internet a respeito dos Arautos do Evangelho, uma associação católica conhecida, se insinua ao final da reportagem uma ligação deles com a TFP, mas não é possível entender claramente qual seria esse vínculo, nem como o fundador dos Arautos teria se aproximado da TFP. Seria possível esclarecer quais seriam essas similaridades? Então, o Robson me mostrou essa carta antes, né? Eu fui ver o vídeo, eu não conhecia esse vídeo, e fiquei impressionado, porque o vídeo é feito pela Rede, é uma reportagem da Rede Globo. A Rede Globo, grande inimiga da TFP. Está aqui nesse livro também, da história, lá na TFP, estou citando o livro deles. Né? Eles apresentam, falam que tem um estorno publicitário, que a Rede Globo era muito contra eles, que não quis ouvir eles, etc. Mas, de repente, a TFP vai fazer uma reportagem a respeito dos Arautos do Evangelho e faz uma reportagem super simpática. Quem aparece na reportagem é o Monsieur João Cladias, na época da TFP, ele era só o João Clá, também conhecido como João Claque, porque ele que cuidava da claque para despertar entusiasmos pelo Dr. Plínio. Na TFP se dizia que o João Clá ficava vermelho quando ele dizia a verdade. Bom, então, e a Rede Globo, no vídeo, ela coloca no final dizendo, olha, eles são parecidos com a TFP. Mas não fala que o João Clá foi da TFP, que foi braço direito do Dr. Plínio, que difundiu o culto ao Dr. Plínio. Não fala nada disso. Curioso, o grande inimigo da TFP, de repente, parece que esqueceu que o João Clá era também da TFP. São coisas curiosas, né? Assim que se dá prestígio para as pessoas.
Qual é o relacionamento entre os arautos e a TFP? Total. A mentalidade dos arautos era exatamente a mentalidade da TFP. E o João Clá sempre foi o braço direito e sempre foi apoiado pelo Dr. Plínio. E o João Clá repete para ele, agora, o culto que era feito para o Dr. Plínio. Recentemente, um rapaz que teve lá nos arautos contou que tem o João Clá vai na sacada lá da igreja dele, joga bala para o pessoal embaixo. Alguns abrem essa bala, põem na boca e vão fazer ação de graças na capela. Mais ou menos como se fazia em relação às relíquias do Dr. Plínio. Depois tem gente que tem coragem de perguntar, o que isso tem contra a doutrina católica? Mas como? Tem contra o bom senso, contra tudo que é razoável. Isso é um verdadeiro absurdo. Querem que tivesse uma condenação do Santo Ofício dizendo não pode chupar as balas na capela que o João Clá deu. Isso é ridículo. Vamos lá, então. Vamos para uma próxima pergunta. Então, a relação é total. Então, o leitor do Recife, o Sérgio, perguntou o seguinte. Ele menciona um vídeo do funeral do Dr. Plínio e diz que nesse vídeo aparecem membros da TFP vestidos como se fossem arautos. Sabemos que não eram ainda arautos, porque eles foram fundados mais tarde. Minha pergunta é, ainda com o Dr. Plínio vivo, membros da TFP já se vestiam como os arautos, trajando hábitos com a cruz de São Tiago? E se vestiam já esse hábito, era apenas para quem eram eremitas? Sim. Então, essa roupa que os arautos usam agora, já era a roupa da TFP. Eles usavam lá naquela casa que eles têm no São Bento, era fechado. Então, o Dr. Plínio dizia que em determinado momento, para terminar com a Revolução, com as coisas erradas que tem no mundo, haveria um grande cortejo que o pessoal da TFP todos estariam com esse hábito. Isso daqui era para os mais fervorosos. Quando teve a briga João Clá-TFP, a TFP tinha registrado aquela capa vermelha, que agora ninguém mais usa, porque o João Clá acabou ganhando o direito de ser presidente lá da TFP e colocou um laranja dele. Então a TFP tem o direito à capa, mas o hábito, o João Clá tinha registrado o direito lá de usar, aquele tecido, aquela roupa, tinha registrado em nome dele. Então, quando ele foi expulso da TFP, por causa da briga com os mais velhos, ele teve direito de usar. Mas sempre foi a roupa lá do pessoal mais fervoroso da TFP. Se vocês repararem no vídeo, o Dr. Plínio está usando esse hábito. Também vi esse vídeo que foi dito. O próprio Dr. Plínio está usando o hábito dos arautos. Ou seja, da TFP saíram 2 grupos. O IPCO dos mais velhos e os arautos do Evangelho que estão atualmente com o Monsenhor João Clá. Os 2 têm a mesma raiz, são a mesma coisa. A briga deles é só uma questão de política, de quem manda, a discordância de um ou de outro ponto. Um acusa o outro de ser traidor e todos eles se julgam os grandes continuadores do Dr. Plínio, e todos eles têm as mesmas loucuras. Vamos ir para outra? Vamos para outra. Próxima pergunta do leitor Alan Ricardo. Ele diz o seguinte: no dia 11 de março de 2015, o site Fratres in Uno... Aonde? Fratres in Uno. Um site. Publicou em uma reportagem intitulada Biografia de Plínio Correia de Oliveira continua repercutindo nas altas esferas eclesiásticas. Desta vez, elogio é de Dom Atanásio Schneider. Então ele disse que... É uma pena, Dom Atanásio se enganou. Se o Dom Atanásio elogiou a biografia do Dr. Plínio, ele se enganou, só isso. Aliás, Dom Maier se enganou 30 anos com a TFP, tem no nosso site a carta de Dom Maier dizendo isso, que ele se enganou a respeito da TFP. E eu sempre comento, São Pio X se enganou a respeito do movimento do Sion. E Bento XVI, a quem admiro muito, e que sem dúvida nenhuma fez um bem enorme para a igreja, se hoje em dia há uma resistência contra muitos erros que estão na igreja, se deve a Bento XVI, elogiou os arautos e, evidentemente, também se enganou. Ué, isso não quer dizer grande coisa. Uma sociedade secreta que é elogiada por uma pessoa que não sabia.
E o cardeal Biot, grande teórico contra o liberalismo, foi destituído de ser cardeal por Pio XI por causa da defesa do Monraz. Então, o fato de Dom Atanásio ter elogiado a TFP só nos faz lamentar. Pois é. Bom, e ele continua então a carta dizendo o seguinte, que abaixo dessa publicação desse site, havia alguns comentários, algumas pessoas postaram alguns comentários, e um comentário de uma pessoa que assinou como Luiz Orlando Salino Dias, fez comentários terríveis contra o professor Orlando Fedeli. Então ele reproduz aqui alguns comentários. Diz ele, numa certa ocasião, que convivi com o professor Fedeli, né, o tal do Luiz Orlando, convivi com o professor Fedeli uns 30 anos. Então, o Luiz Orlando eu conheci no tempo que eu estava na TFP. Não sei se é uma revelação muito chocante, né, para os leitores do nosso site. Eu fui 12 anos da TFP. Eu comecei a frequentar a TFP, eu tinha 12 anos e fui sair, foram 11 anos, e fui sair da TFP com 23 anos, tá um pouco menos aí de 11 anos. E o Luiz Orlando, se for o Luiz Orlando, porque, como é que é o site aí? Fratres in Uno. Então, eu sempre digo que esses sites, não só sites conservadores, outros sites, é uma mistura de Torre de Babel com sessão espírita, né? Porque aparecem uns entes aí que a gente não sabe de onde é, e todo mundo dando palpite e ninguém se entende. Então, não sei se é o próprio Luiz Orlando. Se fosse, por isso que eu estou perguntando, se fosse o site da TFP, a gente podia acreditar que era o Luiz Orlando. De repente, alguém está escrevendo o nome com ele. Mas vou supor que seja. Eu conheci o Luiz Orlando era do grupo de São Bernardo do Campo, e era sabugo como eu. Era colocado de lado e não sabia de nada que acontecia. Você explicar o que era o termo sabugo para ele. Sabugo era um fulano que era colocado de lado e que, apesar de estar na TFP, era considerado que não tinha o espírito da TFP, então, para esse daqui, não se deixavam ir nas reuniões importantes, não se deixavam encontrar com o doutor Plínio, não se davam os textos secretos, por exemplo, do MNF, do chamado Jur Lejur, era gente colocada de lado. Tinha até uma regra que um membro da TFP não podia falar mal de outro, mas quando o fulano era considerado sabugo, então desse não só se podia, como se devia falar mal. Então, o que diz o coitado do Luiz Orlando? O Luiz Orlando foi aluno professor, quem converteu. Sim. O Luiz Orlando foi professor lá em São Bernardo. O professor tinha um grupo enorme lá. Então, diz o tal Luiz Orlando nesse site. Certa vez, numa reunião na sede da TFP em São Bernardo, em São Paulo, ele fazia uma reunião, quem? Professor, né? Professor Orlando, tendo sobre uma mesa uma foto do Dr. Plínio. Então, diz ele, começou a se emocionar e, agarrando a foto do Dr. Plínio, começou a beijar e disse, se eu um dia me afastar do doutor, vocês não devem me seguir. E aí diz o Luiz Orlando, eu segui o conselho dele. Esse relato eu duvido um pouco. Né? Nunca vi o professor assim com uma foto do Dr. Plínio. O professor conheceu o Dr. Plínio ainda moço lá na escola, e toda essa história de profetismo, etc., o professor sempre pôs muito sob desconfiança. O que não quer dizer que o professor não foi enganado também pelo Dr. Plínio. Ele ficou lá um certo tempo. É possível ele ter dito uma frase dessa? É possível, porque ele identificava que o Dr. Plínio estava fazendo bem para a igreja. O que só reforça a denúncia do professor. O que mostra que toda essa pataquada de querer o lugar desse, querer o lugar daquele, é tudo mentira. Que o problema foi um problema doutrinário, que se começou com a Catarina Emmerich e depois todos os erros doutrinários de culto que existem ao Dr. Plínio. Catarina Emmerich também, que foi colocada como uma coisa boa para todos os direitistas e que, na realidade, são visões tremendamente gnósticas e tremendamente erradas. Infelizmente, muitas pessoas conservadoras acabam tendo esse livro como orientação. Teve até um filme, né? Não me lembro de quem aí, que diz que é inspirado na Catarina Emmerich, fulano era da Fraternidade São Pridécimo, depois saiu uma confusão. Enfim, a Catarina Emmerich não presta. Se Deus quiser, um dia nós publicamos aí um resumo da tese do professor, mostrando como as visões são gnósticas e cabalísticas. Então, e a pessoa que escreveu nesse outro site, o tal do Luiz Orlando, continua
dizendo aqui que nós da Monfort utilizamos o seguinte esquema: citamos um fato verdadeiro, depois tiramos do contexto e deturpamos. Então ele diz o seguinte sobre a ladainha de Dona Lucília. Diz Bom, ele então, que... mas peraí, então tinha ladainha, né? Sim. Então o Luiz Orlando pelo menos admite isso. Tinha Sim. ladainha de Dona Lucília, aquela loucura lá. Manguinha, mãe do princípio axiológico, mãe do doutor da igreja, como se o doutor fosse o doutor da igreja, mãe, sei lá, do fim do começo, nem lembro mais essas pataquadas lá, mas aquelas loucuras da ladainha. Mãe do princípio axiológico, mãe da transesfera, né? Imagina só, se pelo menos ela fosse... a transesfera? A transesfera era a esfera que está trans, né? Essas gagueiras, essas loucuras aí. A transesfera, a definição da transesfera é onde viviam os seres eternos. O que é isso? Não resolveu absolutamente nada, né? Uma loucura. Então, o Luiz Orlando, então, diz que tinha assim, ladainha. Que existia ladainha, só que ela foi feita por um adepto do João Clark. Foi feita por um adepto do João Clark. Isso. Ele conseguiu. Valmir Bertoletti e Nelson Tadeu. Eram dois que eram do meu grupo, exatamente. Isso é verdade. Segunda verdade. Tá indo bem, Luiz Orlando. Vamos ver se continua. Então, diz ele que esse adepto conseguiu autorização de um salesiano canonista no Vaticano para utilizar a tal da ladainha. Mentiu, Luiz Orlando. Eles fizeram da cabeça dele. Quem foi pedir depois a autorização foi quando a ladainha, quando o professor denunciou a ladainha, Dom Maia condenou a ladainha. Depois da condenação, eles foram lá e pediram para um teólogo do Vaticano, puxa vida, esqueci o nome agora lá, dele lá, que o professor depois foi conversar e o fulano não quis conversa com o professor. Depois eu lembro aí o nome do teólogo. Mas ele continua dizendo que ele foi testemunha de uma proibição que o Dr. Plínio fez para quem rezasse essa tal ladainha, que ele levou um aperto, ele diz aqui, um aperto público do Dr. Plínio pelo fato de rezar essa ladainha. Então, aqui é engraçado, né? Então, o Dr. Plínio seria contra o João Clark. Essa é a lorota que o pessoal do IPCO agora está inventando. Que o João Clark fez o culto e que o Dr. Plínio não sabia do culto. Então o Dr. Plínio condenou a ladainha e disse, não rezam mais. O que ele fez com o João Clark? Fala aí, Luiz Orlando. O que ele fez com o João Clark? Ele puniu ou promoveu? Qual a punição? Ele puniu ou promoveu o João Clark? Essa história parece o João Vacari Neto agora com o PT. Ah, não, a gente não sabia de nada, etc., mas o fulano é maravilhoso, ele só arrumou uns trocados aqui para o partido, convenceu as empreiteiras a doar para nós, mas ele é maravilhoso, sensacional, etc. Então, ele é culpado, o João Vacari Neto, e o PT não, mas o PT não condena ele, né? Então, agora, o que o doutor Plínio fez? Não fez nada, pelo contrário, promoveu para o João Clark e disse. Na reunião onde foi denunciado o culto, o professor denunciou o culto, denunciou durante vários anos para o doutor Plínio, não foi que o professor soube do culto e saiu no dia seguinte, houve uma discussão enorme, e o doutor Plínio disse, eu aceito qualquer coisa, mas não mexo com o João Clark. E aí, ele, continuando, ele cita que o professor Fedeli mandou fazer uma imagem de Dr. Plínio no pau-brasil. Imagina, mandou fazer uma estátua lá. O professor ele escultor, pegou e fez um busto do Dr. Plínio para dar de presente para ele. Logo depois começou todas essas denúncias, ele não deu e depois destruiu, pôs um ponto final nisso daí. Você não fez uma imagem para ele rezar como se fazia na TFP. Sim. Mas então o que o consulente pergunta depois dessas brilhantes palavras? O consulente cita esse site, depois ele pergunta se isso realmente é verdadeiro. Então, o já está respondido, né? Já respondeu. Quem deturpa as coisas, quem deturpou bastante as coisas aí foi o Luiz Orlando. Agora, ele sabe que tinha o culto, ele sabe que o Dr. Plínio aprovava o culto, e ele sabe do João Clark. A ladainha é só um detalhe, o Dr. Plínio é carregado em sede gestatória, ele não sabia? Ele não percebia que ele estava sendo carregado em sede gestatória. As pessoas beijavam o pé do Dr. Plínio. Ele não sabia, ele não percebia que as pessoas beijavam o pé dele. Tudo isso daqui é conversa fiada. Depois aqui ele diz o seguinte, em outros comentários do tal site, disseram que o professor Orlando Fedeli ficou quase louco depois da saída da TFP. Isso aqui eu até posso ajudar a responder. Eu sou do membro da Monfort desde 87, já faz um certo tempo, e depois da saída do professor da TFP, eu acompanho o professor até o falecimento dele. Isso aqui é pura mentira. O que a gente sabe, na verdade, é que pessoas que saíram da TFP, que, obviamente, alguns perderam o juízo, inclusive, né?
E o que era muito comum, quem saía da TFP perder a fé. Isso era a coisa mais comum, porque como eles tinham fé no Dr. Plínio, não tinham fé na igreja, quando eles viam que o Dr. Plínio era um pilantra, enganava todo mundo, eles perdiam a fé. É claro que a saída do professor da TFP provocou no professor muita tristeza, porque ele tinha feito apostolado com muita gente e se sentiu, e de fato foi, enganado pelo Dr. Plínio. Ele ficou triste em ser da TFP. Mais uma coisa que prova a honestidade do professor. Sim. Só isso. Não tem dificuldade nenhuma. É claro, a pessoa permanece lá 20 anos no lugar, descobre que sou enganada, ela vai soltar rojão. Ela fica triste e fica chateada. Claro, isso é até uma coisa que nós vemos nas cartas. Muitas delas são de pessoas que conhecem um pouco só sobre a TFP e acham que é uma organização boa e que são enganados, né? Então isso também é um dos motivos de nós fazermos essa aula, de nós publicarmos artigos, enfim. Aliás, agora nesse momento, né, nesse momento que existe um grande embate na igreja por causa do sínodo sobre a família. Sim. E que muitos padres, bispos, personalidades, tanto do lado conservador como do lado progressista, têm falado de um cisma. Então, o risco de os católicos serem mal orientados, ele é muito grande. Isso, evidentemente, foi ação da TFP no tempo do Dr. Plínio, e aqueles que orientam o Dr. Plínio talvez estejam preparando a TFP de novo para isso. A TFP, o IPCO, né? É incrível como o IPCO estava morto e, de repente, começou a andar que nem um zumbi, né? Sim. Bom, vamos lá. Bom, a próxima pergunta do leitor Everson, de Joinville. Então, ele diz o seguinte: é de conhecimento de todos que já fostes da antiga TFP. E gostaria que contasse como foi esse período, que o senhor foi membro da entidade. Ele pergunta também do nome da Montfort, a origem do nome, né? Penso que é aquele grande santo, São Luís Maria de Montfort, né? O que mais que ele pergunta aqui? Então, para falar da história lá do tempo do TFP é meio longo, né? O que é interessante aqui é dizer que o professor sempre falava que ele levava as pessoas para a TFP se as pessoas julgassem que era para defender a Igreja Católica. E é o que a gente pensava lá. Na TFP eu sempre fui muito posto de lado. Eu nunca fui eremita, esses da turma do João Clá, e sempre foi esse termo considerado lá um sabugo. Eu sempre fiquei muito próximo ao professor Orlando e fui dos primeiros que denunciei quando começaram a aparecer essas coisas delirantes do culto. Uma delas era, eu lembro muito bem, uma das primeiras coisas que me escandalizou, o João Clá dizendo que um audiovisual era mais importante do que a Suma Teológica, porque ninguém se convertia além da Suma Teológica e muita gente aproveitava um audiovisual. E como eu disse, nós durante um bom tempo acompanhamos o professor nas discussões que ele teve com o Dr. Plínio, que foram discussões muito longas, levaram 3 anos, o Dr. Plínio sempre enrolando ele e o professor sempre procurando interpretar o Dr. Plínio de maneira favorável. Foi só quando ficou muito, muito evidente a má-fé do Dr. Plínio que o professor acabou se desligando da TFP. O professor foi de uma lealdade com o Dr. Plínio, como uma coisa heróica, enquanto o Dr. Plínio sempre enganava o professor, mentia, inventava. No dia que o Dr. Plínio rompeu, o professor rompeu na TFP, o Dr. Plínio tinha marcado uma reunião com o professor. E aí se recusou a receber o professor. Mas ele foi para o local onde tinha reunião, e o pessoal da TFP dizia, eu estou aqui esperando o Fedeli, que ele chamava o professor de Fedeli. Estou aqui esperando o Fedeli, quer dizer, mentindo para dizer, eu quero conversar com o Fedeli, ele que não quer conversar comigo. E o nome Montfort, de fato, você tem razão. Primeiro, a gente escolheu o nome Montfort por causa da devoção a São Luís Maria Grande Montfort, a devoção a Nossa Senhora. Mas não é só isso também. Por causa também de Simão de Montfort, que ele não tinha virtude de São Luís, mas ele combateu uma seita cátara gnóstica na Idade Média e fez batalhas fabulosas, vencia eles, os cátaros, com um pequeno exército, enfrentava adversários com poder, com muito mais número, e teve na guerra contra os cátaros um destaque enorme. Então, por causa de São Luís e por causa de Simão de Montfort. Mais para frente, ele diz que nós iludimos as pessoas, falando coisas errôneas sobre o Dr. Plínio da TFP,
e pergunta para nós, né, diz assim, que os arautos são aprovados pelo Sumo Pontífice, e pergunta, por quem que é aprovada a Associação Monfort? A Associação Monfort é aprovada pelo Cartório de Registro de Títulos e Documentos. A associação é uma associação cultural, ela não tem aprovação eclesiástica. Cada um de nós tem amigos padres, tem pessoas que são próximas, etc. Mas a associação não é uma associação religiosa que dependa da aprovação eclesiástica. Por isso mesmo não tem cabimento, por qualquer razão, um bispo dizer eu aprovo ou não aprovo a Monfort. O que pode ter são as pessoas que estão lá na Monfort. Né? Agora, ele disse que nós somos enganados, eu recomendo para ele, leia as coisas da TFP. Leia o livro do professor, mas leia as coisas da TFP. O problema daqueles que são favoráveis à TFP é não ler as coisas da TFP. Leia, por exemplo, a revista Dr. Plínio, da editora Retornarei. Veja as gagueiras que tem lá. Leia com o mínimo de isenção. Você vai ver as loucuras que tem, por exemplo, escrever lá que no Reino de Maria, que é um reino milenarista, vão ter ruas de porcelana. Você imaginou o dia que chover? Como é que as pessoas vão fazer nas ruas de porcelana? Não vai ter energia elétrica. E que Nossa Senhora, então, se o demônio levou o homem na lua, o que Nossa Senhora não vai fazer? Então, agora com o demônio, o pessoal vive no mundo da lua. No Reino de Maria, vão viver no mundo de Marte. Nossa Senhora vai levar o pessoal para dar uma voltinha lá, para conhecer Marte. Olha as gagueiras que são isso daí. Diz que o Dr. Plínio é um grande filósofo, um grande historiador da igreja. Leia qual é a história dele. Na TFP, se negava o óbvio. Eu lembro de reuniões da TFP em que o Dr. Plínio já estava velho, meio daltônico, e dizia, que bonito esse azul. Todo mundo via que era verde. Ninguém tinha coragem de dizer, Dr. Plínio, você está enganado, é verde. Nem a cor tem coragem de dizer para ele que ele estava enganado. Então, li as coisas da TFP. Recomendo a todos. Próxima pergunta, professor Alberto. O nosso leitor Carlos Magno, de Salvador, pergunta se nós podemos responder sobre a gnose. O que é a gnose? Puxa vida, é uma pergunta que tem, acho que 2 videoaulas da Ivone a respeito desse livro aqui, do antropoteísmo, que falam da gnose, né? Eu recomendaria para ele ler. Mas aqui, se ele quiser um resuminho, na orelha do livro, aqui tem uma explicação, peguei, né? Então, ele fala do antropoteísmo, que seria a religião do homem. Então, a gnose é a passagem do pleroma divino para a situação atual, para a gnose. Essa passagem se deu por meio de uma queda, uma ruptura, um exílio, uma degradação da divindade que constituiu a criação. Então, essencialmente, a gnose vai dizer que a divindade se corrompendo se transformou no mundo. Então, o mundo é Deus. E estaria havendo uma evolução para voltar para Deus. Então, a humanidade, Deus caiu, virou matéria, a matéria evoluiu, virou planta, a planta evoluiu, virou animal, o animal evoluiu, virou Lula, o Lula vai evoluir, virar homem, e aí o homem vai vai se transformar em super-homem, hiper-homem, e até chegar a ser Deus. Então, nós teríamos dentro de nós uma partícula, né, ou nós teríamos dentro de nós uma partícula divina que caminha para se transformar em Deus. Então, tudo que a gente faz é divino, por isso que não tem pecado, não tem coisa errada, o que interessa é a nossa opinião, porque, no fundo, nós somos deuses. Essa daqui é a doutrina que influenciou todas as religiões erradas. O termo gnose é empregado, se você pegar aqui o capítulo, acho que é 2º do livro, ele vai tratar exatamente de onde vem o termo gnose, né? Exatamente, capítulo 4, gnose, sentido e extensão do termo. Então, dá uma lida aí, vai falar da gnose no sentido restrito e gnose num sentido amplo. A TFP, eu acho que essa é a pergunta, né, no fundo, a TFP tem uma doutrina, o Dr. Plínio tem uma doutrina gnóstica, mas uma gnose burlesca, uma gnose ridícula, né, do Reino de Maria. Se você pegar o livro do professor, o Antropoteísmo, que está aqui, né, o
o Robson já comentou. Os 4 primeiros capítulos do livro vão tratar sobre isso. O primeiro é a Inocência Primeva. O livro da gnose, né? O livro sobre a TFP e a gnose burlesca. Então, o primeiro é sobre a Inocência Primeva. O Dr. Plínio vai dizer que nós precisamos restaurar o estado de Adão no paraíso, que é uma tolice, não dá para restaurar esse estado. E ele vai descrever esse estado quase como um estado de Deus. Depois, a contemplação sacral do universo. Então, que seria como nós devemos olhar para o universo e não acreditar no universo real, mas no universo imaginativo. Para a gnose, a realidade não existe, o que existe é essa partícula divina. O capítulo 3, que é a mentalidade romântica do Dr. Plínio. O romantismo essencialmente é gnóstico. E depois, como é que se conhece a teoria do conhecimento do Dr. Plínio, que é muito parecida com a teoria do Bergson, que era gnóstico. Está vendo que os 4 primeiros capítulos do livro tratam das questões doutrinárias da TFP. É só o 5º e o 6º capítulo que vão falar das loucuras lá da Sempre Viva e do culto ao Dr. Plínio e a Dona Lucília. Então, só para você ver aqui, logo no começo do livro, diz, né, Dr. Plínio, tudo que existe é uma participação nisso que não existe. Essa frase é gnóstica, quer dizer, a realidade não existe e tudo é uma participação que existe, é uma participação nessa realidade que não existe. O livro está recheado de citações gnósticas, né? Então eu recomendaria para ele ler o Antropoteísmo e depois a gnose aqui. E assistir às aulas da Ivone. Tem 2 aulas da Ivone no site a respeito disso. Uma próxima pergunta do nosso leitor Valdemir, de Osasco, aqui na Grande São Paulo. Ele diz que já leu muitos assuntos, muitos artigos no nosso site, muito interessantes. Ele cita um que é o discurso de Alberto Zucchi, que em determinado parágrafo menciona a doutrina absurda de Plínio Correia. Até que enfim alguém lê meu discurso, vai ver que foi ele. Então ele diz que conheceu os arautos no ano de 2008 e se consagrou à nossa Santíssima Mãe pelo método de São Luís Maria Grignon de Montfort. Em diversas ocasiões, em palestras e reuniões, ouvi falar muito sobre o Sr. Plínio e Dona Lucília, até mesmo de graças alcançadas. Mas nunca me pediram para rezar para eles, e nem prestar algum tipo de culto a ambos. Eu gostaria, se possível, conhecer o que está por trás dos bastidores, haja visto que, no pouco que li, nos 2 temas acima, menciona-se TFP e PCO. Então, os 2 últimos capítulos do livro vão tratar do culto delirante. Quem nos contou inicialmente a respeito do culto foi o Felipe Ablas, era conhecido como Abrinhas, que fez parte da Sempre Viva, registrou, inclusive, o depoimento dele em cartório. E ele, então, dizia que eles se consagravam como escravos ao Dr. Plínio. E aí, como consequência disso, vem todo um culto aí que está nos 2 últimos capítulos. Como eu te disse, eu fiquei 12 anos na TFP e nunca tinha ouvido falar da Sempre Viva. Nunca. O que mostra como a TFP é bem organizada e uma seita secreta muito bem feita. O Dr. Plínio disse que aprendeu isso com os jesuítas, viu? Lá nas palestras, ele falou com o padre Mariot, tinha uma sociedade secreta de jesuítas, uma congregação mariana que tinha dentro dela uma sociedade secreta que funcionava no Colégio São Luís, aqui na Avenida Paulista, em São Paulo, quem é de São Paulo conhece, e que ele então perguntou para o padre Mariot, mas ele não está excomungado? O padre Mariot falou, não, se o bispo perguntar, eu conto que tinha. Então, comentário do Dr. Plínio, eu aprendi como é que se faziam as coisas. Próxima questão, então, professor Alberto. O Reinaldo, nosso leitor Reinaldo, de Americana, diz assim, que participou há muitos anos atrás, em 74, 75, de algumas conferências e reuniões da TFP. Sempre achei estranho e exageradas as exclamações de euforia das pessoas quando se falava de algum comentário, mesmo que banal, do Dr. Plínio. Os famosos e fenomenais, né, que diziam, sem contar os aplausos intermináveis. Anos após, acabei lendo o livro do professor, No País das Maravilhas, que esse que já foi até mostrado aqui. Li e reli alguns trechos, achei muito interessante e engraçada a maneira de como o professor Orlando colocou essa passagem no livro. Conheci o professor, estive na sede da Montfort em algumas reuniões e gostei muito. Soube depois que ele havia falecido. Sou um assíduo leitor das cartas respondidas pelo professor Orlando. A forma como ele responde uma carta, sem dúvida nenhuma, de uma característica muito pessoal e didática. Gostaria que os senhores falassem um pouco sobre esses exageros na TFP.
Bom, não foi, de fato, tinha os ossos, no tempo do Dr. Plínio, os ossos eram enormes, o pessoal mais velho não gostava dos ossos, exatamente quem foi os ossos, quem inventou os ossos foi o João Clá, e depois o pessoal mais velho, que é os que estão hoje no IPCO, o Plínio Xavier, o Celso, o doutor Adolfo, não sei por que o doutor Adolfo, ele é engenheiro, né? Mas o Adolfo Lindenberg, eles protestaram e o Dr. Plínio, então, não gostou, falou mal deles, etc. E está correndo aí na internet um vídeo, né? É mais uma gravação, né? Um áudio, onde o João Clá dá uma reunião e aí, nesse tempo desse áudio, o Dr. Plínio já tinha morrido. Mas como ele herdou todo o espírito lá do Dr. Plínio, porque ele encostou a cabeça quando o Dr. Plínio estava morto, encostou e aí saiu uma fumacinha lá do Dr. Plínio e entrou a fumacinha nele. Talvez tenha pego também a carteira do Dr. Plínio, não sei. Mas, então, ele ficou o herdeiro do Dr. Plínio e aí eles começaram a fazer os ossos para o João Clá. A gente tem aqui esses ossos aí, eu pedi para passar. Quem acha que isso é exagerado, na PFP era muito pior, hein? Era uma coisa impossível, os gritos, os gemidos que tinham lá. Então, vamos passar aí um pedacinho bem rapidinho desse áudio, né? Porque também já está tarde, né? Só um pedacinho. Quem está aqui na nossa mesa de som, nas câmeras, cuidando de tudo, é o Leandro. Nos bastidores é o Leandro, né? Que está nos ajudando aqui. Então, vamos lá, Leandro. Vamos dar uma passadinha aqui em tudo isso daí, para a gente dar uma escutada muito rapidamente, hein? Muito rapidamente. Quem não está comigo de Nosso Senhor está contra mim. E diz Nosso Senhor ainda, quem comigo não ajunta, espalha. Então, quem não se juntar ao seu Dr. Plínio vai espalhar-se, não tem por onde. E é preciso que a gente tenha uma devoção a ele crescente, um ardor a ele cada vez maior, que a gente o queira com toda a força de nossa alma, que a gente não pense em outra coisa durante o dia, senão ele, que passe o dia ávido, o dia ansioso, o dia desejoso de ter um encontro ainda que místico, interior com ele, uma conversa, um contato com ele, e que a gente, portanto, com isso, vá se unindo cada vez mais a ele, a ponto de não termos mais a nossa mentalidade, de não termos mais o nosso espírito, de não termos mais nossa inteligência, nossa vontade, nossa sensibilidade funcionando, a não ser assim. Eu já não vivo. É o Senhor Dr. Plínio que vive em mim. Quer dizer muita gagueira. Pelo amor de Deus. Então, vocês estão vendo aí a devoção que o João Clá espalhava. Atenção! O Dr. Plínio tinha morrido, mas o João Clá estava na TFP, estavam todos os mais velhos lá, hein? Estava toda a turma do IPCO lá aceitando essas tolices, porque eles aceitavam o culto. Agora eles vêm com essa história para ficarem mais palatáveis, estão começando a insinuar que eles não sabiam de nada. Então eles que venham a público e renunciem ao culto do Dr. Plínio, condenem o culto do Dr. Plínio e condenem o João Clá. Não fiquem por debaixo do pano usando uns coitadinhos aí de paravento para dizer que é a culpa do João Clá, que nem o pobre aí do Luiz Orlando, que, coitado, continua sabugo, pelo jeito. Temos mais uma pergunta aqui do leitor Fábio, do Rio de Janeiro, que ele diz que não leu ainda o livro do professor sobre a gnose da TFP, e ele diz, apesar das correntes ideológicas ocultas e dos cultos secretos, poderia o fiel católico aproveitar de algo dessas associações, ficar apenas com o que é bom, a devoção a Nossa Senhora, que é feita, né, por médio de santinhos aí dos arautos, né? Daria para aproveitar alguma coisa? Então, é possível que Deus do mal tire o bem. Deus é bom por causa disso. Tirar o bem daquilo que é bom é fácil. Até eu.
Duro é conseguir do mal tirar o bem. Então, quem dava esse exemplo era Dom Maia. De um adultério nasce uma criança. A criança é uma coisa boa, mas nem por causa disso nós vamos defender o adultério. E, de repente, essa criança pode ser um grande santo e fazer um grande bem para a humanidade. Mas nem por causa disso se defende o adultério. Então, essas coisas que a TFP defende e o João Clá defende de fachada, como, por exemplo, a devoção à Nossa Senhora, porque são fachadas para ele, é claro que quem lê o livro de São Luís pode fazer bem. Então, do mal que é a TFP, Deus pode ter um bem. Mas não é por causa disso que a gente vai se aproximar deles. Quem tem devoção à Nossa Senhora, leia São Luís, leia outros santos, longe da TFP. Se a pessoa foi enganada, como, por exemplo, eu fui enganado, paciência, Deus, se a gente tem boa vontade, Deus acaba tirando um bem. Mas nem por causa disso a gente vai ficar perto. Seria mais ou menos como se alguém dissesse, vou ficar perto de uma outra pessoa do sexo oposto, que não presta, porque vai ter um adultério, e desse adultério pode nascer um bem, que é uma criança. Isso é uma tolice. Então, o que eu digo para o nosso leitor é o seguinte, a devoção à Nossa Senhora, ótimo, continue praticando. A TFP e PCO, arautos do Evangelho, se afastem dele, porque senão você vai perder a devoção à Nossa Senhora, como todas as pessoas que saem da TFP acabam perdendo. A pessoa perde a devoção à Nossa Senhora, a pessoa sai da TFP e perde completamente a fé católica, abandona tudo. É a coisa mais comum que havia dentro da TFP, graças a Deus, e a proteção de Nossa Senhora conosco não aconteceu isso, porque nós não tínhamos fé no doutor Plínio. Temos uma próxima questão do leitor Thales, de São Paulo. Então, diz ele que ano passado, na Catedral da Sé, havia um padre dos arautos atendendo confissão. Ao final do sacramento, ele distribuía um santinho da Dona Lucília. Então, ele mandou aqui a imagem para nós estamos projetando agora. E aí continua o Thales. O padre Mas na confissão ele fazia isso? O padre recomendava aos fiéis que rezassem por ela, pois tinha levado uma vida de santidade e religiosidade, mas ainda não havia sido canonizada pela igreja. Porém, poderia rezar-se pedindo sua intercessão. Bom, em primeiro lugar, ele precisaria provar, né? Onde está a vida de santidade e de religiosidade, né? Isso nunca teve na vida de Dona Lucília. Nunca teve. Quer dizer, ela nunca destacou, e vou dizer mais, ela nunca compreendeu nem o papel do Dr. Plínio, né? Ela chamava a TFP de clubão, ou clubinho, qualquer coisa nesse sentido. A religiosidade dela era pura propaganda. Ela levava os filhos no carnaval. Não era o carnaval de hoje, claro, mas naquele tempo era muito mal visto. A polícia ficava em cima do pessoal do carnaval. Foi no carnaval que começou a aparecer o lança-perfume e foi com ele que as pessoas começaram a se drogar. Ela ia na missa por uma questão de convívio social. Né? E nunca preparou o Plínio para nada. Tanto é que nem eu comentei, ele foi começar a ter, de fato, alguma prática de religião aos 18 anos. Ele dizia que ela tinha feito a primeira comunhão com 30 anos de idade para casar. Agora, se ela fosse mas o pai dela proibia. Ela dizia que o pai dela era maçom, mas ela via o pai dela com bons olhos, apesar de ser maçom. Se ela está no céu ou não, Deus é que sabe. Eu estou analisando aqui concretamente os fatos da vida dela. Não há nada, absolutamente nada na vida dela que destaque ela como católica. Então, conto um fato que o Dr. Plínio dizia para mostrar como ela era católica. Uma vez lá tinha uma árvore em frente ao apartamento deles e por questões de segurança cortaram a árvore. Então a Dona Lucília disse para o Plínio, quem foi que destruiu a sombra que essa árvore projetava sobre nós? Então isso é uma prova da santidade dela, porque ela gostava da sombra. Então ele conclui, ali tudo era comum, a árvore era comum, a luz era comum, a sombra era comum, só não era comum a alma daquela mulher. Mas por quê?
Por quê? Só porque ele quis. É só questão de propaganda. Analisem, leiam lá os livros do Dr. Plínio. Dona Lucília era uma romântica, que nem o Dr. Plínio. Não tinha nada de santidade excepcional. Peguem a vida dos santos, não tem nada de santidade excepcional. Recomendam, leiam a vida de Dona Lucília. Pode ler à vontade. É só ler com o mínimo de isenção que vai ver que não tem nada de excepcional. O que essa mulher sofreu pela igreja? Nada. Absolutamente nada. Teria a vida mais cômoda do mundo. Vinha de família rica e morreu bem. Estou dizendo que isso tem, que seja condenado. Só que não tem sofrimento nenhum. Que devoção particular ela tinha? Tinha uma devoção ao Sagrado Coração e fazer as crianças apontarem para o Sagrado Coração, que era o que todo mundo fazia. Que destaque de ação ela teve na igreja? Nenhum destaque. Não teve nada de excepcional. Então, o padre fazer essa distribuição aí dos santinhos de Dona Lucília é um absurdo, não tem nada na vida dela. Ele devia dar para os penitentes, se ele queria dar alguma coisa, algum santo realmente, de fato, e não ficar fazendo propaganda aí para agradar o João Clá. Além de tudo, dizendo que podia ser intercessora. Não foi canonizada, mas podia fazer intercessão. Depois eles vêm com todas essas invenções. Não, mas tem gente que rezava. Se rezava para Dom Bosco, se rezava para esse, se rezava para aquele. Tudo isso daqui rezava, porque podia ter uma admiração, porque Dom Bosco ressuscitava uma criança, Dom Bosco fazia um milagre depois do outro. Que milagres fizeram? Não fizeram milagre nenhum, tinha uma claque. É mais ou menos como dizer que lá o pessoal que ia lá no programa do Silvio Santos, nem sei se tem mais hoje em dia, as macacas lá de auditório ficavam berrando: ah, maravilhoso, maravilhoso. Se alguém fosse cobrar, dissesse: não, mas também para Dom Bosco faziam isso. É ridículo, simplesmente fere qualquer, ao mínimo de bom senso. E como é que as autoridades do Vaticano não sabem disso? Não sabem da mesma forma que não sabiam dos legionários. Chegavam lá as informações e ocultavam. Se não fosse por Bento XVI, o negócio tinha ficado bem escondidinho. Na hora que precisa, eles publicam. A imprensa publica. É que nem os casos de pedofilia na igreja, que infelizmente existiam. No tempo de Bento XVI, que combatia isso, apareciam os casos. De repente desaparece. Aparece e desaparece isso. É claro que tem alguém que utiliza isso no momento que é adequado para aqueles que querem destruir a igreja utilizar. Sim. Uma outra pergunta aqui do leitor Christian. Ele pergunta o seguinte: por que a TFP defende com tanto afinco o capitalismo? E qual a relação da TFP com o regime militar? Bom, a TFP defende com afinco o capitalismo porque eles têm uma mentalidade liberal em matéria de economia. Então, eles vão dizer que o liberalismo é ruim em matéria política, mas em matéria econômica, não. Recentemente tem um livro, inclusive, escrito pelo Dr. Adolfo, defendendo o capitalismo. Por quê? Porque eles querem os donativos do pessoal lá de agrário, de Sim. empresários, né? E porque exatamente para eles a questão é social, não é religiosa. Então, que mal existe no capitalismo se ele não está se metendo na religião? Seriam duas coisas completamente distintas, quando é um absurdo. Dou só um exemplo muito rápido. A igreja tem direito de proibir o trabalho aos domingos. É uma coisa, o Estado devia proteger a igreja e devia proibir o trabalho aos domingos. E a igreja tem direito de se meter em matéria econômica. Então, eles vão defender o capitalismo, por quê? Porque o ataque deles ao liberalismo não é na essência, mas é nas consequências apenas. Por isso também que o Dr. Plínio não condena o romantismo. O que é o romantismo? O romantismo é o liberalismo na arte. E o Dr. Plínio não condena. Gostava das coisas românticas, gostava da Belle Époque. E tem a outra pergunta, era o liberalismo, o que mais, Robson? O regime militar, a ligação a ligação do regime militar. A TFP sempre se aproveitou do regime militar, subiu com o regime militar, e depois, quando o regime militar caiu, eles foram juntos com o regime militar. Então, sempre foi muito próximo aos militares.
Agora, o regime militar aqui no Brasil, infelizmente, não combateu o comunismo. Essa que é a verdade. A primeira lei que os militares fizeram foi a reforma agrária. Quando caiu o regime militar, o que o PT e aqueles que defendiam a reforma agrária era a aplicação do Estatuto da Terra feito pelos militares. Os militares acabaram agindo um pouco, batendo em comunista, perseguindo, mas o que era principal, que era o combate doutrinário, não foi feito. Eles criaram uma matéria na escola chamada Educação Moral e Cívica ou Organização Social e Política. E nessa matéria os professores defendiam o comunismo. Não adiantava nada. Por isso que quando acabou o regime militar, a sociedade brasileira era comunista. Mais ou menos como o Franco fez na Espanha. Quando acabou, o Franco morreu, toda a sociedade espanhola era anticatólica e era esquerdista. Aquilo que a Revolução não fez, a Revolução Comunista na Espanha não fez pela força, o Franco fez de forma suave e indolor. Mais uma pergunta do leitor Mauro, de São Paulo. Ele pergunta por que de repente alguns sites cripto tradicionalistas e alguns comentaristas fantasmas que mais estão interessados com popularidade do que com a ortodoxia começam a apoiar a CETA-TFP mascarando os absurdos delírios sectários tefepistas. Então, por que esses sites agora passaram, de repente, a apoiar a TFP? Essa que é a pergunta aqui do Mauro de São Paulo. Bom, não sei, né? Realmente... É curioso isso. É curioso. De fato, a análise aí feita pelo Mauro é uma análise correta. De repente, gente que era contra a TFP passa a apoiar e passa a ter simpatia pela TFP. Quando a gente diz TFP, quer dizer, sobretudo, IPCO atualmente, né? Sim. O João Clá acabou juridicamente tomando conta da TFP. Então, o pessoal mais velho saiu da TFP e fundou esse troço aí chamado IPCO. Então, que a gente nota isso, a gente nota. Quando tem algum fato que a gente não sabe explicar, é razoável supor que tem alguma força oculta que a gente não consegue descrever o que é. Se um livro começa a andar sozinho, a gente vai dizer, opa, ou tem algum truque aqui que eu não estou percebendo, ou tem uma ação demoníaca. Mas tem alguma força empurrando esse livro. Então, quando muita gente começa a agir na mesma ação, sem ter uma explicação, é uma coisa que chama atenção. Então, o IPCO, por exemplo, aí está insinuando, condenando o culto ao João Clá. Mas nas reuniões do IPCO, eles colocam a imagem Nossa Senhora no canto. E em cima, no centro, está a fotografia do Dr. Plínio. O padre Paulo Ricardo vai lá dar reunião. Será que ele não percebe que tem alguma coisa errada? Será que ele não viu lá que colocaram Nossa Senhora do lado? Então, felizmente, eu não sei dar a resposta, né? Isso era bom perguntar para a cúpula da TFP como é que eles conseguir essa simpatia de repente. Mais uma pergunta do leitor Alex, de São Paulo. Ele cita o estatuto do IPCO, né, no site do IPCO. Ele retirou... Que paciência tem esse Alex, hein? Leu o Pois estatuto. Acho que ele trabalha pouco, né? Enfim. Acho que ele é funcionário público, hein? O pessoal vai me criticar aqui, hein? Enfim, ele diz o seguinte, que os estatutos do IPCO dizem que o IPCO existe para fazer conhecer no Brasil e no exterior a figura ímpar de Plínio Corrêa de Oliveira, preservar tudo que possa contribuir para guardar a memória dele, recuperar, estudar e divulgar seus escritos e conferências, analisar a realidade brasileira e internacional à luz dos seus ensinamentos, ou seja, os ensinamentos do Dr. Plínio. Então, ele pergunta, a finalidade do IPCO é a divulgação do Dr. Plínio ou fazer apostolado? Então, eu não conhecia esse estatuto aí do IPCO ainda, você vê como foi boa já essa aula. Mas eles devem me agradecer, né? Porque eu estou divulgando. Eles devem ficar entusiasmados comigo. Teve alguém aí, acho que numa dessas cartas, se está lendo o resumido, eu dei uma olhada, tem alguém que diz qualquer coisa,
assim que eu não conhecia o Dr. Plínio, qualquer coisa desse tipo. Mas você vê que eu tô divulgando lá. Que o IPCO o pessoal do IPCO não me critica. Vai ver que é por isso que eles não me criticam, né? Eu estou ajudando aí a difusão do nome do Dr. Plínio, as coisas que o Dr. Plínio fazia. Vai ver que eles têm uma certa simpatia. Bom, se for isso, preciso fazer um exame de consciência. Bom, mas, então, ainda que no estatuto deles não tenha isso, o que se vê na prática é que eles não ajudam. Você veja que coisa curiosa, né? Qual é a missa antiga que eles ajudaram? Nenhuma. Não existe. Qual é a crítica ao Vaticano II? Não tem nenhuma. Eu tenho os trabalhos internos sobre o Vaticano II na TFP. Tem umas letras desse tamanho, não pode divulgar sem autorização. Se vocês me derem autorização, eu divulgo. Mas por que eles não divulgam o trabalho deles? E os arautos do Evangelho? Quer dizer, eles são considerados um grupo conservador. Nessa reportagem que nós falamos anteriormente, fala extremamente conservadores. Não rezam uma missa antiga. Por que será? Ora, o Papa Bento XVI, que a missa antiga nunca foi proibida, ele diz que eles estão proibidos, e quando algum padre, alguém pergunta, reza a missa antiga? Não, isso nós não podemos. Quem proibiu eles de rezar a missa antiga? Se o Papa não proibiu, mesmo agora, nós vamos agora de novo, todo ano ter no Sumário Pontífico, na Basílica de São Pedro, tem uma missa antiga. Quem que está proibindo esse pessoal de rezar a missa antiga? Quem vê o pessoal da TFP acompanhando missa fica escandalizado, porque é como se não tivesse missa. Eles rezam o terço sem prestar atenção em nada. Para eles, a missa não tem importância nenhuma. E a missa é o centro da história. O cerne de toda essa luta, ela está na missa, porque o centro da história é o Calvário. E o que acontece na missa é a renovação, é o mesmo sacrifício de Nosso Senhor no Calvário. Foi por isso que eles ocultaram o livro que o Arnaldo escreveu a respeito da missa. Então, está no estatuto, uma gagueira. É óbvio, divulgar a obra do Dr. Plínio, blá, 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 todas essas pataquadas aí, que não servem para absolutamente nada. Só propaganda. Mas ainda que não tivesse no estatuto, a realidade deles é essa que eu descrevi. Desviar o foco para a verdadeira luta que existe na igreja. Próxima pergunta. Lembrando que nós estamos chegando quase ao fim do nosso programa, né? Que sorte os ouvintes agradecem. Né? Então, o leitor Eaden, parece que é esse o nome dele, diz o seguinte, que sobre o reino de Maria. Sei que o professor Fedeli não acreditava nisso. O reino seria uma espécie de nova Idade Média melhorado, uma plenitude da influência da igreja como nunca houve. Aí ele diz que sobre isso leu profecias, Nossa Senhora de La Salette, Nossa Senhora do Bom Sucesso, outras beatas, enfim. Todas elas falam, todas essas profecias, né, falam nesse sentido. E também de um castigo de Deus prévio. Até São Luís Maria de Montfort também se pergunta, quando chegará este tempo em que os homens respirarão Maria? Gostaria de saber mais sobre isso, porque gosto de muitas coisas que o professor Fedeli escreveu, por serem verdadeiras. Mas o tal reino de Maria me parece certo, me parece correto. Você está... Como é que chama o rapaz? Eaden. O Eaden, você está completamente enganado. O que tem é um reino milenarista. Essa ideia de um reino milenarista, onde tudo seria bom, não haveria mal, os efeitos do pecado original seriam apagados, sempre foi condenado pela igreja e sempre foi ideia de todas as seitas e de todos os movimentos gnósticos. Por exemplo, o nazismo tinha essa ideia do reino de 1000 anos, tá? Por isso que é chamado milenarista. Então, nenhum santo defende essa ideia de que haverá na Terra uma paz e onde todo mundo vai ser devoto de Nossa Senhora e todo o mal vai desaparecer. Então, a ideia que o Dr. Plínio tinha dito, isso é uma ideia romântica. É claro que pode ter uma época melhor e uma época pior. Na Idade Média, por exemplo, que foi uma época boa, estava cheia de gente ruim. Tinha papa ruim, tinha bispo ruim, tinha rei que eram ruins. Qual era a diferença? Que os ruins eram combatidos. Essa que é a diferença. Tinha gente que não prestava, tinha imoralidade. No auge da Idade Média apareceu o Roman de la Rose, que era um romance pornográfico contra a Igreja Católica. E ninguém fez nada. Junto com São Francisco, tinha os Fraticelli,
que eram gnósticos, que eram contrários à igreja. Se uma visão, de visão está cheio, viu? Se uma visão diz que vai haver um reino que vai ser implantado, todo mundo vai ter devoção à Nossa Senhora, tudo vai ficar maravilhoso, essa visão é falsa, só isso. Nosso Senhor disse, o meu reino não é deste mundo. Nesse mundo não haverá uma época em que só haverá pessoas boas e que não haverá mal. Pelo contrário, sempre existirá mal, sempre existirão problemas. E essa era o reino que a TFP imaginava, e que haveria uma transformação da natureza, através de um castigo. Então, por exemplo, o Dr. Plínio comentava, nesse castigo, uma mulher que, de repente, eu não sei descrever como ele descrevia, mas, de repente, a mulher percebeu que ela tinha se transformado numa aranha, toda peluda, etc. Imagina se uma coisa dessa tem cabimento. Como acabei de dizer agora, as ruas de porcelana. E a TFP ia viver numa ilha. Como não ia ter mais energia elétrica, nessa ilha teria uma nuvem, e nessa nuvem, então, ela não permitiria que não ficasse nem muito quente, nem muito frio. Um ar-condicionado aí gigantesco, e que, então, no castigo, durante esse castigo, aconteceriam coisas estranhas, o demônio apareceria, toda uma descrição apocalíptica. No final desse castigo, Nossa Senhora, então, apareceria e diria, apontaria, lá teria um cortejo do pessoal da TFP, e ela apontaria o Dr. Plínio como profeta dela, e o Dr. Plínio, então, viveria eternamente lá no Reino de Maria, até que, sei lá, ele se enjoasse e resolvesse ir lá para o céu, porque ele não tinha mais o que fazer. Bom, enfim, tudo isso daqui é um reino completamente absurdo, não existiu nunca na história e nem vai existir, exatamente uma ideia gnóstica de que no futuro a gente possa ter, através de uma transformação mágica da humanidade. Não haverá transformação mágica da humanidade. O nosso apostolado é no dia a dia. Um dos grandes erros de todos os movimentos hoje chamados de conservadores é imaginar isso. Ah, não tem mais jeito, as pessoas não se convertem, então vai ter que vir um grande castigo e todo mundo vai se converter de uma hora para outra. Isso é bobagem, as pessoas não se convertem assim. O que a gente precisa é fazer apostolado com o amigo, com o vizinho, com o primo, não imaginar que nós vamos mudar o mundo. Eu contei agora de Dom Bosco, que fazia milagres enormes, ressuscitava crianças, e ele não mudou o mundo. A mudança da humanidade virá através da igreja, e dentro da igreja o Papa terá um papel destacado. Esse é o próximo, é depois desse, isso daqui Deus é que sabe. Mas a conversão do mundo, que não será total, será aos poucos e será através da igreja. Então, o reino de Maria é um reino milenarista e maluquinho. Maluquinho. Tinha só, por exemplo, uma das coisas que eles diziam também é que a reprodução humana ia mudar. A reprodução humana ia se dar pela palavra. Você pode imaginar quem fosse assistir um jogo de futebol depois para saber quem era o pai. Não ia ter jeito. Né? Isso é um absurdo, é a condenação do ato de reprodução humana. Ele não é mal em si mesmo, pelo contrário, ele é um ato bom, e a TFP considerava um ato mau, porque é um ato material. Então, eles tinham a recuperação da inocência primeva, todo mundo ia ser bonzinho. Isso não existirá, isso é uma visão milenarista da sociedade, e Deus não fará uma intervenção na história assim. Não fez uma intervenção na história assim quando o nosso Jesus Cristo morreu. A humanidade não se converteu toda de uma hora para outra quando Cristo morreu. Foi depois da morte de Nosso Senhor até chegar à Idade Média, levou muito tempo, muito trabalho, muito sacrifício e muita gente morrendo. Então não vai ter bagar e não vai ter reino de Maria, o que não quer dizer que não possa ter um grande castigo, uma guerra atômica, uma peste, etc, etc. Na Idade Média, quando teve a peste negra, no final da peste, a sociedade era pior do que antes. Tá? Então o reino aí de Maria é uma grande picaretagem. E só para concluir, o Dr. Plínio dizia que no reino de Maria ele não teria poder de fato, nem na igreja, ele não seria papa, nem na sociedade, ele não seria rei, porque toda a humanidade seria uma monarquia. Ele não seria, ele teria poder de influência.
Qual é a sociedade, hein, que pretende não mandar em nada e ter poder de influência acima do Papa e da Igreja? Tá? Eu vou te dar uma dica. Começa com M e termina com Ria, mas não tem nada a ver com Maria, não, tá? Pensa um pouco aí, depois se quiser você escreve. Pelo avançar da hora, nossa última pergunta. Então, o leitor Antônio, do Recife, ele pergunta o que representa hoje a TFP. Então, ele diz que a TFP teve um auge no tempo da ditadura, teve muito mais influência. O que representa hoje a TFP? Ela já passou, já está praticamente acabada, ninguém mais conhece a TFP, não se percebe a renovação dos seus quadros. O que é a TFP hoje? Então, a TFP funciona muito do prestígio que é dado a ela, das pessoas que vão lá e das pessoas que apoiam ela. Então, na medida que tiver pessoas que são que têm prestígio e que, de alguma forma, apoiam a TFP ela anda um pouco. A TFP é feita para cumprir uma determinada missão. Como eu mostrei aqui, essa missão certamente está relacionada com a missa. Exatamente qual é a missão, eu não sei dizer, né? Eu posso ver as consequências depois. Então, o que a gente vê? A gente vê uma falta de combate aquilo que é fundamental nessa luta, ou seja, os erros do Vaticano II e a questão da missa. Então, que ela aumentou de prestígio recentemente, aumentou exatamente por causa dessas pessoas que têm apoiado e têm prestigiado. Como, por exemplo, o Dematei. O Dematei é uma pessoa que está com prestígio na Itália, trabalha para o governo italiano, critica o Vaticano, mas tem cargo no Vaticano. A gente não sabe direito, de repente consegue dar palestra em todo o lugar, a gente não sabe como é que eles vão subir. Aliás, isso é muito comum, né? Você vê políticos, vê empresários que, de repente, ninguém sabe por quê, começam a aparecer. Então, que a TFP já foi mais importante, o IPCO, sem dúvida nenhuma. Mesmo os arautos foram muito importantes e agora estão, evidentemente, diminuindo muito de importância. O que é interessante é isso, a gente ter muito claro de que isso é um desvio e a gente se manter na linha que é a defesa da Igreja Católica, a submissão ao Papa e ao Papado, e o foco principalmente que se tratam de questões doutrinárias e não de questões políticas. Bom, chegamos ao fim da nossa aula de hoje, agradecemos a participação de todos, infelizmente não deu para atender a todas as perguntas, temos muitas perguntas ainda que não foram respondidas, se possível nós responderemos pelo site futuramente, e agradeço mais uma vez a todos, agradeço ao professor Alberto Zucchi pela resposta. As pessoas que gostaram, né, Robson, que quiserem mandar cartas, que quiserem um tema desses, evidentemente não precisa ser sobre a TFP, né? Eu acho que nós já falamos bastante, se tiver outras cartas, quem sabe a gente consegue responder por escrito, mas outros temas que quiserem mandar cartas aí para nós, se houver uma possibilidade, porque como eu sempre digo, todos nós aqui estamos de forma voluntária, sem ganhar nada, e a gente também precisa tocar a vida, porque como nós não somos da TFP, ainda não estamos no Rei de Maria, a gente precisa trabalhar para ganhar dinheiro, né? E então, se quiserem mandar cartas para o nosso site, está aí em cartas@monfort.org.br e coloquem lá em cima o título e o tema daquilo que vocês gostariam que fosse tratado e uma pergunta, e vamos ver se vem eventualmente aqui alguém com um pouco mais de competência e um pouco mais objetivo para tratar dos temas. Acho que a gente pode rezar e encerrar então. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Aos filhos cristãos, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Doce coração de Maria, seja a nossa salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.